estão aí. Neles eu quero citar todos, como o pastor Manuel Chaves falou, o pastor Ludogério e o pastor Elias Pedrosa. Foram pais para mim no início do meu ministério, e eu louvo a Deus pela vida de vocês e também por todos os pastores que estão aí. Meus irmãos, minhas irmãs, que bênção. Deus seja louvado por sua decisão de, mais uma vez, estar começando o dia na presença de Deus. E hoje eu quero apresentar um tema para vocês, espero que de maneira muito clara e poderosa, a palavra de Deus fale ao seu coração e permita colocar ou retirar do seu coração o que for da vontade de Deus. Esses dias, acho que na sexta-feira, tive uma conversa incrível com o pastor Wagner, conversamos quase 2 horas sobre tudo o que vocês estão vivendo, e ele me explicou com muito carinho todo o movimento, tudo o que está acontecendo, e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque vocês estão buscando esse reavivamento. Eu louvo a Deus porque vocês estão buscando um reavivamento verdadeiro, estão buscando a presença de Deus, cada dia a unção e o poder do Espírito Santo. Eu louvo a Deus. Há alguns anos, eu comecei a sentir esse incômodo também, o incômodo de ter uma vida espiritualmente medíocre, e saibam que os pastores sentem isso com muita intensidade, sabe? Porque acontece o seguinte, você tem uma vida cristã medíocre, aí você vai para o trabalho, você se envolve com uma coisa, se envolve com outra, às vezes esquece aquele vazio, aquela mediocridade, e os pastores sentem isso 24 horas por dia, porque tudo que a gente faz está voltado de alguma maneira para o espiritual. Então, quando a gente vai fazer uma visita sem poder, quando a gente vai fazer uma unção sem poder, quando a gente vai fazer uma reconciliação com um casal sem poder, 24 horas por dia a gente sente aquele incômodo, falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa. E eu comecei a sentir isso alguns anos atrás, e 2 eventos do meu ministério, eles acentuaram essa convicção de que faltava alguma coisa. Primeiro, no início do meu ministério, eu estava pronto para entrar para pregar em uma igreja, e o ancião disse assim, pastor, espera aí, não entre agora não. Aí ele afastou um pouquinho assim a cortina da sala pastoral e disse, pastor, olha ali, disfarçado, olha ali. Está vendo lá no último banco aquele casal? Eu era convidado, estava pregando a primeira vez naquela igreja, e eu disse, estou vendo. Ele disse, pastor, aquele lá, que está sentado lá atrás, é um dos fundadores dessa igreja, um ancião que foi poderoso. Muita gente aqui dessa igreja foi trazida para a igreja através dele. E aquela mulher que ele está sentado do lado dela não é a esposa dele, ele está junto com ela. E essa senhora aqui do primeiro banco, está vendo aqui, pastor? Essa aqui é a esposa dele verdadeira. E, pastor, essa igreja está destroçada, porque ele traiu a esposa, está com aquela senhora lá atrás, e a igreja está sentindo muito, porque quer que ele retorne, mas ele continua com a mulher que não é a esposa dele. E eu disse, sim, mas por que você está me contando isso? Porque o senhor vai pregar, pastor, Deus vai usar para o senhor resolver essa situação hoje. Oh, gente, quando o irmão me falou aquilo, eu me senti do tamanho da metade de um caroço de arroz. Eu disse, meu Deus, e agora? Porque ele espera alguma coisa de mim, a igreja espera quando eu pegar o microfone, eu sei que eu não tenho esse poder. E naquele momento Deus começou a despertar e começou a dizer, realmente você não tem, mas não é porque não está disponível, está disponível. Está disponível o poder para a palavra de Deus através de você usar para converter corações, para levar pessoas ao arrependimento, levar pessoas à transformação. Um outro evento que aconteceu que me despertou para isso também no início do meu ministério, eu estava fazendo uma colheita para um evangelismo. Um evangelista tinha feito uma série de conferências e eu ia fazer apenas a semana de colheita. E aí, quando eu estava me preparando também para entrar, eu vi um barulho no auditório e a pessoa me chamou assim antes de eu entrar e disse assim, pastor, espera aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. Estava um barulho no auditório, eu disse, mas o que está acontecendo no auditório? Ele disse, pastor, uma jovem que estava assistindo aqui todas as noites resolveu batizar, mas ela vivia com outra mulher. E ela resolveu abandonar esse relacionamento porque entendeu biblicamente que não era o desejo de Deus. E essa mulher que ela vivia com ela está aí querendo matar ela. E o pessoal está segurando essa mulher do lado de fora porque ela estava querendo matar essa mulher que ela vivia com ela, que agora quer batizar, quer deixar o relacionamento.
e o pessoal convenceu ela, ela está lá no final do auditório com a faca, pastor, mas ela disse que vai assistir a mensagem, agora é com o senhor, pastor, agora é com o senhor vai pregar, e ela está lá no final do auditório com a faca, a gente convenceu ela a sentar, ela fez muita confusão, a menina que vai batizar está na frente, ela está lá atrás, agora é com o senhor, gente, que peso quando eu vi aquilo, que peso. E foi ali que Deus começou a dizer assim, Josanã, tem mais disponível, tem mais do meu poder, tem mais da minha presença, tem mais da minha unção, tem mais do meu espírito. Diante de situações desafiadoras, você não deveria sentir o que você está sentindo. Você deveria dizer, Santo Deus, sou o teu instrumento, usa-me, porque eu estou nas tuas mãos. Tem mais disponível, tem mais disponível. E aí, meus irmãos, eu comecei, a partir desse momento, a fazer mudanças drásticas na minha vida pessoal, na minha vida familiar, porque eu comecei a dizer a Deus só uma coisa: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. E todo dia é o que eu acordo dizendo: Santo Deus, eu quero mais. Eu quero mais do teu poder, eu quero mais do teu espírito, eu quero mais da tua unção. Eu não quero voltar a sentir aquele vazio de uma vida sem poder, de uma vida espiritualmente medíocre, de pegar um microfone e me sentir completamente vazio porque não tenho a tua presença comigo. Santo Deus, não quero mais sentir aquilo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu comecei a fazer um mergulho em estudar reavivamentos. Uma boa parte dos livros que vocês veem aqui nas minhas costas é sobre reavivamentos. Eu comecei a fazer desse um dos meus principais estudos. Eu comecei a estudar os reavivamentos que aconteceram ao longo da história, porque se aconteceu, Deus não é um Deus apenas de uma pessoa. Se aconteceu lá, podia acontecer comigo também. E eu comecei a me aprofundar nesses temas de como é que um reavivamento começa, o que é que envolve um reavivamento. Eu comecei a estudar reavivamentos que aconteceram ao longo da história no país de Gales, um reavivamento poderoso que aconteceu no país de Gales, o reavivamento que aconteceu através de Lutero. Lutero não lutou apenas pela doutrina, ele queria um reavivamento e Deus deu para ele um reavivamento. O reavivamento que aconteceu através dos irmãos Wesley, Carlos e Charles Wesley. E eu comecei a estudar o reavivamento em Wesley, um homem poderoso chamado Zinzendorf, que começou um movimento chamado os Morávios. E eu comecei a estudar, e comecei a estudar, e comecei a ver que havia algumas coisas que se repetiam nesses reavivamentos. E eu comecei a dizer: Santo Deus, por favor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sabe o que eu descobri nesse estudo, meus irmãos? Que uma das coisas mais perigosas que um ser humano, um cristão, pode se envolver é com reavivamento. Vou repetir. Uma das coisas mais perigosas que um ser humano pode se envolver é com a busca de um reavivamento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, o reavivamento verdadeiro e a busca dele. Sabe por que ele é perigoso? Porque Satanás ele não cruza os braços quando alguém busca um reavivamento. Ele não diz assim: olha que bonitinho, o pastor Josanã está buscando um reavivamento, olha que bonitinho, a irmã Maria, o irmão Carlos, o irmão Jorge está buscando um reavivamento. Meus irmãos, Satanás ele não cruza os braços. Ele não cruza os braços. E ele começa a fazer com verdadeiros reavivamentos. Isso aconteceu em todos, sem exceção. Se tem uma coisa que está comum em todos, além de a busca do Espírito Santo, além de uma oração uma vida de oração mais intensa, uma busca pela palavra mais intensa, além de tudo isso, o que está presente em todos os reavivamentos é Satanás tentando colocar, em alguns deles, conseguindo colocar erros para misturar com a verdade e tentar transformar reavivamentos em bagunça. E isso é uma das coisas mais presentes em todos os reavivamentos. Satanás sempre tentando, porque Satanás nunca cruza os braços. E sabe, os piores erros de Satanás não são para o povo de Deus, não são os grandes erros. Por exemplo, o povo de Deus que realmente está estudando a Bíblia, rapidamente ele descobre que o sábado é verdadeiro e o domingo não é a verdade. Que guarda do domingo não é a verdade. Esse é um erro grandioso, mas que é facilmente perceptível. Milhares de pessoas estão descobrindo o sábado é o dia do Senhor, porque basta você ler um pouco da Bíblia para você descobrir isso. Então, os piores erros de Satanás, os mais terríveis erros de Satanás são os erros pequenos. Os erros pequenos. Por exemplo,
é o erro que muitos adventistas caem nele, e dizer assim, ok, o sábado é o dia do Senhor. Mas Satanás começa a colocar na nossa prática também, mas também é só o sábado. É só o sábado. Os outros dias, viva como você quiser, busque a Deus se der. E aí, muitos adventistas que já encontraram a verdade do sábado, que não estão mais no erro do domingo, estão guardando o sábado como se fosse o domingo para muitos católicos. Vou à missa e durante a semana eu faço o que eu quero. Então, já descobriram e não caíram no grande erro do domingo, mas estão caindo num pequeno erro que é tão destrutivo quanto de pensar que é só o sábado e acabou. Durante a semana é minha vida. E no reavivamento acontece a mesma coisa, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A diferença do espírito de profecia na Bíblia, do reavivamento verdadeiro e de um falso reavivamento. Como podemos nos cuidar para isso, já que Deus colocou nas mãos de vocês esse desejo de buscar um reavivamento. E Deus precisa abrir os nossos olhos, meus irmãos, para o verdadeiro. O verdadeiro, o que nós queremos é o verdadeiro. Senhor, afasta de mim o falso, eu quero o verdadeiro reavivamento. E antes de entrarmos no texto bíblico, eu quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos para falar com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, eu tenho te pedido por essa mensagem, tenho clamado ao Senhor que, de maneira clara, fale através dos meus lábios, e que nós possamos, com esse movimento que o Senhor iniciou, foi o Senhor que iniciou, de milhares de pessoas te buscando, que o Senhor nos alerte sobre a intenção de Satanás de colocar no meio de verdadeiro reavivamento um falso reavivamento. Então, ajuda-nos a entender para termos cuidado, estarmos alertas. O inimigo não vai cruzar os braços, ele não vai dizer assim, olha, eu só vou acordar depois que terminar a sala 57. O inimigo não vai fazer isso. Ele vai tentar, de toda maneira, transformar o que é verdadeiro e genuíno em falso. Então, ajuda-nos a entender a mensagem dessa manhã e aplicá-la em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens que eu preparei e eu espero que nos ajudem a compreender aí o que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês. O Reavivamento Verdadeiro é um livro fantástico do Espírito de Profecia chamado Reavivamento Verdadeiro, e se há um verdadeiro reavivamento é porque há o falso. E o verdadeiro reavivamento, ele tem o ódio de Satanás, e Ellen White fala sobre isso em algumas citações, e nessa ela diz assim, se Satanás pudesse fazer o que ele quer, nunca haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Se fosse permitido a Satanás fazer o que ele quer, ele nunca mais ia deixar acontecer um verdadeiro reavivamento. Louvado seja Deus porque ele não faz o que ele quer. Mas se ele puder, ele vai fazer tudo para não haver um despertamento grande ou pequeno. Segunda citação. Um período de grande luz e o derramamento do Espírito é geralmente seguido de um tempo de grande treva. Olha que coisa. Um período de grande luz e o derramamento do Espírito é geralmente seguido de um período de grande treva. Por quê? Porque o inimigo opera com todas as suas enganadoras energias para anular o efeito da profunda operação do Espírito de Deus no ser humano. Então, quando Deus desperta um grande reavivamento, o Espírito Santo começa a ser derramado, geralmente, ela diz, é seguido de um tempo de grandes trevas. Por quê? Porque Satanás vai colocar toda a sua energia para anular o efeito da operação do Espírito Santo na vida do ser humano. Terceira citação, ela diz assim, foi-me revelado o perigo que correm as pessoas conduzidas pelo Espírito, pois têm que enfrentar posteriormente mais violentos assaltos do inimigo, que reforça sobre elas suas tentações, a fim de anular a operação do Espírito de Deus. Olha que coisa terrível. Deus revelou para Ellen White que é um perigo que sofrem a vida daquelas pessoas que querem ser conduzidas pelo Espírito. Por quê? Porque Satanás vai com violentos assaltos reforçar as tentações sobre ele, a fim de anular a operação do Espírito. Eu não sei se você percebeu, mas essas três citações têm uma coisa em comum. As três citações são tiradas do mesmo livro, o livro Mensagens Escolhidas, e do mesmo capítulo, Mensagens Escolhidas, volume 1. Deixa eu dizer por quê. Porque eu falei do reavivamento do País de Gales, dos Morávios, de Lutero, dos irmãos Wesley, de Zinzendorf.
Nenhum deles tinha a igreja adventista ainda. Mas aconteceram no início da igreja adventista, aconteceram movimentos de reavamento tremendos. E no meio desses reavamentos, Satanás começou a colocar um falso reavamento. E Ellen White escreveu 2 capítulos desse livro, que eu desafio você a ler, 2 capítulos desse livro. E os 2 capítulos desse livro, eles tinham como objetivo Ellen White dizer: eu já passei. Isso aqui ela escreveu mais para o final da vida dela. E ela disse assim: eu passei por todos os reavamentos verdadeiros e falsos que aconteceram nessa igreja. E eu quero alertar vocês sobre como ter um verdadeiro reavamento e como fugir de um falso reavamento. Então, esse livro tem 2 capítulos espetaculares que você que está buscando um reavamento verdadeiro tem que conhecer. Então, você tem que ler esses capítulos. Esses capítulos, eles vão ensinar sobre o que é o verdadeiro reavamento e o que é o falso reavamento. É o capítulo 16 e 17 desse livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulos 16 e 17. Esses 2 capítulos unidos, Ellen White escreveu para dizer assim: olha, tenham muito cuidado, vocês têm que buscar o verdadeiro, mas tenham muito cuidado porque o verdadeiro reavamento e o falso, eles andam muito entrelaçados. Ellen White estava falando, meus irmãos e minhas irmãs, Ellen White estava falando de 4 movimentos que aconteceram no início da nossa igreja. O primeiro foi o reavamento das grandes campais, que começou ali por volta de 1850. Foram reavamentos poderosos, reavamentos nunca vistos na igreja adventista. Até hoje, nós temos muita falta desses movimentos. Foi nessas campais que surgiu o estudo bíblico. Os estudos bíblicos surgiram nessas campais, que é uma das coisas mais poderosas que nós temos para propagar a verdade, são os nossos estudos bíblicos. Surgiram nessas campais, as grandes campais. Eram movimentos poderosos. Surgiu um outro reavamento numa escola que tinha um outro nome, mas hoje se chama Pacific Union College. Em 1885, começou com os alunos. E uma coisa interessante aconteceu. Foi um movimento poderoso, mas tão poderoso, que as pessoas começaram a ficar desconfiadas e começaram a criticar. Os professores da escola começaram a mandar parar aquele movimento, porque não era coisa de Deus. E Ellen White entrou com força, dizendo: vocês estão atrapalhando a operação do Espírito Santo, é verdadeiro. E vocês estão achando que é falso, mas é verdadeiro. Ajudem os alunos a continuarem esse reavamento. Depois começou um reavamento em Battle Creek, em 1893, que era a sede da igreja. A sede mundial da igreja era ali. E aí Satanás começou com muita força a colocar enganos. E nesse reavamento de Battle Creek começou um movimento de sentimentalismo, de choro, de busca apenas de milagres. E Satanás começou a colocar o erro no meio desse reavamento. E Ellen White falou a favor em um momento e contra em outro momento. E, por fim, veio o movimento da carne santa, a partir de 1900, que foi destrutivo. E ali começou com a busca do Espírito Santo, esse era o motivo, mas a busca do Espírito Santo vinha por meio de choro, vinha por meio de barulho, vinha por medo de exclusivismo: eu sou melhor do que você porque eu tenho a unção, você não tem. E eles tinham um movimento que eles diziam que era o batismo do Getsemane, e começaram a viver o que hoje é o perfeccionismo de eu sou santo e não tenho mais pecado nenhum. E Ellen White escreveu esses 2 capítulos pensando nesses 4 movimentos. E ela disse o seguinte, que os ataques ao verdadeiro reavamento, eles são externos e internos. Vou repetir. Os ataques ao verdadeiro reavamento, eles são externos e internos. Externos são pessoas de fora questionando, pessoas de fora duvidando, dizendo assim: isso aí é fanatismo, acordar todo dia de madrugada, isso aí é fanatismo, buscar a Deus assim de maneira tão intensa, isso aí é fanatismo, tem alguma coisa estranha acontecendo. E vem ataques externos, que alguns de vocês podem estar sofrendo já na família, amigos da igreja, vocês podem estar sofrendo ataques externos. Mas o pior, ela diz, são ataques internos ao reavivamento. Coisas que Satanás começa a colocar no meu coração, muito parecido com a verdade, e são erro. Por exemplo de ataque externo está em Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia.
Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, meus irmãos, apresenta o maior reavivamento já visto na história do cristianismo. Atos capítulo 2 apresenta o que nós mais desejamos viver novamente, a chuva temporã ali, e o que mais desejamos é que a chuva temporã traga também a serôdia. E quando aconteceu o maior reavivamento já visto na história da igreja cristã, Atos capítulo 2, olha o que aconteceu. Ao mesmo tempo que estava acontecendo o reavivamento poderoso, olha o que aconteceu. Capítulo 2, verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Como é que esses homens iletrados estão falando em línguas que eles não sabem falar? Como é que todos estão entendendo em línguas que não entendem o que está sendo falado? Como é que esses homens tão simples estão falando com tanto poder, com tanta ousadia? Verso 13. Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Quando estava acontecendo o maior derramamento do Espírito Santo já visto, quando estava acontecendo o maior reavivamento já visto na igreja cristã, uns estavam dizendo, eles estão bêbados, isso é loucura. Isso foi o ataque externo. O ataque externo é terrível, de críticas, de pessoas dizendo, isso não é verdade, isso é fanatismo, isso é loucura. Mas o pior não é o ataque externo, meus irmãos. O ataque externo é terrível também, é doloroso, é cruel, mas não é o pior. O pior, segundo o Espírito de Profecia, é o ataque interno ao reavivamento, aquilo que acontece em mim, que Satanás coloca no meu coração para apagar o verdadeiro reavivamento. E um exemplo que eu quero dar para vocês hoje está em Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8, volta lá a Bíblia. Juízes capítulo 8 conta a história de um homem chamado por Deus para começar um reavivamento. Não era para começar uma guerra, não. Era para começar um reavivamento. Apesar de ele ter feito uma guerra e enfrentado os midianitas, mas o chamado de Deus para Gideão era para começar um reavivamento. Gideão foi usado poderosamente por Deus, a vitória que Deus deu para ele foi poderosa, e Gideão, ele começou a pensar o seguinte, olha, eu já ganhei a guerra, agora eu tenho que trazer o povo para Deus. E Gideão fez uma coisa que não agradou a Deus, porque Satanás colocou no coração dele um falso reavivamento. Capítulo 8, verso 27 de Juízes 8, 27. Desse peso, ele pegou ouro, prata que tinha ganho da guerra, desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. Essa estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Gente, Deus usou Gideão de maneira poderosa. Aí Satanás começou a dizer assim, mas você tem que fazer mais. Não tem aquela pedra onde o anjo apareceu para você no início e você fez um sacrifício lá, você tem que montar um altar lá. E você tem que fazer uma estola de sacerdote, porque agora você não quis ser rei, mas você vai ser sacerdote. E você vai fazer um reavivamento. O Espírito de Profecia diz assim, como recebeu ordem para oferecer sacrifício naquela rocha, que o anjo apareceu, ele concluiu, Satanás colocou na cabeça dele, que Deus tinha indicado ele para começar um grande reavivamento e ser o sacerdote do povo de Deus. Aí Ellen White diz assim, isso está no livro Os Escolhidos, que é o Patriarcas e Profetas, página 372. Sua atitude se tornou uma cilada posta por Satanás. Aquele culto não autorizado por Deus se tornou um tropeço e muitas pessoas se afastaram do Senhor. O povo se desviou de Deus por meio do mesmo homem que começou acabando com a idolatria. Olha que coisa terrível. O povo se afastou de Deus através do mesmo homem que começou a pôr fim à idolatria. Por quê? Ele vai te dizer, porque Satanás começou a colocar no coração de Gideão um falso reavivamento. Já tinha o culto, gente, já tinha o sacerdote, já tinha o movimento correto. E Satanás começou a colocar no coração de Gideão, não, é você, depende de você, não adianta ter o sacerdote, não, tem que ter você, faça uma história sacerdotal e se autodenomine sacerdote. E o que ele pensou que era para o bem, Satanás usou para o mal. E aquele lugar que ele fez, pensando que ia adorar a Deus, se tornou lugar de idolatria, e o povo se desviou.
Por quê, meus irmãos? Porque o pior dos falsos reavivamentos é o que Satanás faz com os ataques internos ao coração daqueles que estão buscando reavivamento. Então, eu quero apresentar para vocês hoje, segundo o Espírito de Profecia, quais são as características do falso reavivamento e do verdadeiro reavivamento. Isso eu tirei desse livro Mensagens Escolhidas e de alguns outros que eu vou apresentar aí para vocês. Primeiro, Ellen White diz que o falso reavivamento ele tem uma forte ênfase na emoção. O verdadeiro reavivamento tem uma forte ênfase na revelação. Gente, muito, muito, muito cuidado com os sentimentos, muito cuidado. Todo falso reavivamento que começou na igreja adventista, na época de Ellen White, envolvia muito sentimento, envolvia muito choro. Pastor, então quer dizer que não há emoção? Há emoção, mas a ênfase não é a emoção. A ênfase é a palavra, a revelação. A ênfase não é quanto eu sinto. A ênfase é quanto a Bíblia fala ao meu coração, a palavra de Deus. Então, um dos enganos mais sutis de Satanás é o seguinte: eu estou sentindo, se eu estou sentindo, deve ser de Deus. O coração do homem é enganoso e você pode estar sentindo e não ser de Deus. Porque o sentimento, ele vem. Quantas vezes de madrugada eu já chorei? Quantas vezes minha Bíblia já foi marcada por lágrimas? Quantas vezes eu não consegui terminar a oração chorando, conversando com Deus? Mas a ênfase não é o choro, eu não busco o choro. Eu busco a revelação da palavra, que Deus fale comigo através da palavra. E se não tiver choro, se não tiver emoção, mas tiver a palavra, está havendo um reavivamento na minha vida. Mesmo que não derrame uma lágrima, mesmo que eu não sinta nada, mas se a palavra foi aberta e Deus falou comigo, independente de sentimento, há um reavivamento acontecendo, porque a ênfase do reavivamento verdadeiro não é quanto a choro, quanto a emoção e quanto o sentimento, é quanto a palavra. Quanto eu estou seguro na palavra. E Ellen White, falando sobre isso, de maneira muito forte, ela diz assim: algumas pessoas não se satisfazem com a reunião. Ele está falando aqui de movimentos de reavivamento. Se você ler o contexto, Testemunhos Seletos, volume 1, ele está falando de reuniões de reavivamento. E ela diz que algumas pessoas não se satisfazem com a reunião, a menos que experimentem momentos de poder e alegria. Esforçam-se por isso e chegam à confusão de sentimentos. As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões, e estes não são guias seguros. Gente, olha que coisa forte. Ela está dizendo que tem gente que diz assim: essa reunião só foi boa se tiver poder e alegria. Gente, qual é o problema de buscar poder e alegria? Nenhum. Desde que você não queira produzir isso com sentimentos, com falas. Isso tem que vir pelo agir do Espírito de maneira natural, natural. Mas tem gente que só quer reunião, que diga assim: teve poder e teve alegria. Gente, se teve a palavra já é o poder e a alegria. A palavra já é o poder e a alegria, porque Satanás, ela diz, ele pode, se você não tiver apercebido, ele pode colocar sentimento e impressão. Que coisa poderosa, que coisa... Mas sem a palavra, sentimento e impressões podem ser coisas de Satanás e não de Deus. Então, o seu motivo de buscar uma reunião de reavivamento não é para buscar, eu quero sentir poder, eu quero sentir alegria, eu quero sentir emoção. Não. Eu quero a palavra. Se tiver a palavra, vai ter poder, vai ter alegria, mesmo que não tenha lágrimas. Olha que citação forte. Choro e movimentação estranha não são evidências de que o Espírito de Deus está atuando. Não são. Então, às vezes, por favor, meus irmãos, não se enganem. Muitos reavivamentos, movimentos bonitos de reavivamento foram destruídos por Satanás, porque eles descambaram, eles desandaram para a busca de choro, de sentimento. Eu preciso sentir, eu estou sentindo. Não. Eu preciso da palavra, e a palavra vai me fazer sentir. Segunda a orientação do Espírito de Profecia sobre reavivamentos verdadeiros e falsos. Vejam,
Todo reavivamento verdadeiro tem que trazer transformação de caráter. Vou repetir. Todo reavivamento verdadeiro vai me fazer mais semelhante com Cristo. Se o reavivamento não está me fazendo mais semelhante com Cristo, ele não é verdadeiro. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida pela transformação do meu caráter. Mas Satanás, ele é tão mau, mas tão mau, que ele começa a tentar confundir santidade com perfeccionismo. E muitos movimentos verdadeiros da igreja adventista, eles foram por água abaixo, porque Satanás, ao invés de fazer você pensar em santidade, começou a fazer você pensar em perfeccionismo. Santidade é uma coisa, perfeccionismo é outra. Santidade é o reconhecimento de que o meu caráter é mau e que eu não posso continuar com o caráter mau. Deus tem que me transformar. Perfeccionismo é a ideia satânica de que o meu caráter já foi tão transformado que não há mais pecado, que eu tenho que buscar uma perfeição nessa terra. E sabe o que Ellen White diz? Ninguém, não é alguns, ela diz ninguém que alegue santidade é de fato santo. Os que se acham registrados como santos no livro do céu não estão apercebidos desse fato e são os últimos a gabar-se de sua bondade. Nenhum dos profetas e apóstolos alguma vez professou santidade, nem mesmo Daniel, Paulo ou João, porque os justos de verdade nunca fazem semelhante alegação. Nunca. Gente, eu estou buscando santidade, eu estou, mas quanto mais eu busco, mais eu descubro miséria em mim. Então, nessa terra é um caminho interminável. Não vai chegar o momento em que um santo vai dizer assim, cheguei. Não se chega nessa terra, porque todo dia você descobre uma miséria nova no seu coração. Uma parte do teu coração que ainda não está sob o domínio do Espírito. Uma parte da tua vida que ainda não está sobre a dependência de Deus. Então, Satanás, e você começa a sentir, gente, esse é o problema, você começa a sentir que está havendo transformação. As pessoas ao teu redor começam a sentir, está havendo transformação. E Satanás começa dizendo assim, olha aí, tá vendo aí? Você está chegando lá. Olha aí, fulano ainda come tal coisa, você não come mais. Fulano ainda bebe tal coisa, você não bebe mais. Fulano ainda assiste tal coisa, você não assiste mais. E Satanás começa a dizer para você, você chegou, você está chegando lá. E você começa a se comparar com outros, e você começa a pensar, estou chegando, fulano está lá atrás, mas eu estou chegando. E isso é de Satanás. Porque é o verdadeiro reavivamento. Ele só tem uma função no teu caráter, é mostrar que o teu caráter é diferente do de Cristo. E cada vez que você torna ele mais semelhante, você descobre coisa nova do caráter de Cristo que você não tem. E você vai descobrindo. E quanto mais santo você é, menos você nota que é. Essa é a maravilha da santidade. Quanto mais santo se é, mais miserável se sente. Eu conheci um homem de Deus, pastor José Monteiro, já aposentado, já falecido. Pensem num homem de Deus, ele arrastava a atmosfera do céu com ele. E ele dizia assim, meus irmãos, orem por mim, eu sou um homenzinho miserável. E era genuíno o que o pastor Monteiro falava. E eu dizia assim, meu Deus, esse pastor Monteiro, esse homem santo de Deus, se diz que é um homenzinho miserável, eu estou frito. Mas é porque pastor Monteiro entendeu a santidade. E quanto mais perto de Cristo ele estava, mais miserável ele se via. Isso é o verdadeiro reavivamento. Então não deixe Satanás plantar no seu coração a falsa ideia de que você está chegando lá, fulano ainda está comendo tal coisa, você não está, você está melhor, você está lá, você está no caminho. Quanto mais profundo é o seu reavivamento, mais misérias você vai ver no seu caráter, mais ansiedade você vai ter da presença de Deus. Terceira coisa que Ellen White fala, que o inimigo usa, é como você está tendo a transformação de caráter, o falso reavivamento vai levar você a buscar reformar a vida dos outros. Ou, meus irmãos, como Satanás faz isso? O verdadeiro reavivamento não busca reformar a vida dos outros, busca reformar a própria vida. O falso reavivamento vai colocar você para se comparar com outros, olhar para a vida dos outros, ver que os outros ainda estão fazendo isso, criticar os outros. Gente, tem muito falso santo sendo crítico na igreja, criticando o pastor, criticando a organização, criticando a Novo Tempo, criticando isso. Espírito de crítica, meus irmãos, não é espírito de reavivamento. O que está sendo reavivado, ele não é cego.
Ele não é cego, ele vê que tem coisa na igreja que não devia estar acontecendo. Sabe o que é que ele faz? Ele planta o joelho no chão e vai clamar: Santo Deus. Eu não vou colocar no Facebook, eu não vou colocar no Twitter, eu não vou comentar na porta da igreja, eu estou comentando com o Senhor. Tem alguma coisa que não está correta na igreja, Santo Deus. Tem alguma coisa que não está bem no meio do teu povo. Santo Deus, por favor, purifica o teu povo a começar por mim. Em nome de Jesus, Santo Deus, apresenta os erros que o Espírito Santo está te mostrando a Deus. O falso reavamento, ele vai me levar a ligar para o pastor Manuel e dizer: Pastor Manuel, olha, você está vendo o que tal pastor está fazendo, o que tal pessoa está fazendo, o que tal... Isso é o falso reavamento, buscar reformar a vida do outro. Você ainda come isso? Você ainda assiste isso? Você ainda acessa isso? Você ainda usa isso? Isso é o falso reavamento. O verdadeiro reavamento, ele vai clamar pela vida das pessoas. Santo Deus, o Senhor me despertou para isso, Santo Deus. Desperta tal pessoa, Senhor. Abre os olhos dela, Senhor. Eu estou clamando por ela. Ela está comendo coisas que eu sei que destroem a vida dela. Santo Deus, alerta a vida dela. Que os olhos dela se abram e ela perceba que isso é destrutivo. O verdadeiro reavamento, meus irmãos, e o falso reavamento, segundo o Espírito de Profecia, ainda tem outra coisa. O falso, ele leva as pessoas a pensarem: Deus está agindo apenas aqui. Isso aconteceu muito no tempo de Ellen White. Para vocês terem uma ideia, o movimento da Carne Santa que aconteceu na Califórnia, um dia eles fizeram um acampal e a Associação Geral mandou 2 pastores da Associação Geral para irem lá. As pessoas que estavam naquele movimento se sentiam tão superiores e achando que o movimento era, o Espírito Santo estava sendo derramado apenas ali, que eles não deixaram esses pastores da Associação Geral nem orar, porque disseram: vocês não passaram pelo batismo do Getsemane, porque está acontecendo aqui e vocês lá não estão sentindo nada. Meus irmãos, muito cuidado. Está acontecendo um movimento lindo na sala 57, mas o Espírito Santo está além da sala 57. Eu caí nesse erro. No meu distrito, eu comecei a fazer um movimento, e tem muita gente aqui que já foi pastoreada por mim, e eu comecei a fazer semanas de oração de madrugada. E que movimento poderoso nós vivemos. Estava sendo lindo. E Satanás começou a colocar no meu coração: olha, o irmão tal nunca veio. Tem alguma coisa errada com a vida desse irmão. Satanás começou a colocar isso no meu coração. O irmão tal nunca participou. Ele não deve estar bem, não, porque se ele tivesse bem, ele estava aqui, na semana de oração de madrugada. O Espírito Santo começou a dizer: Josanã, para de besteira. O Espírito Santo não está preso a ter um movimento de madrugada, não. O Espírito Santo está além dessas semanas que você está fazendo. O Espírito Santo, ele não é dominado, ele domina. Então, pode ser que existam pessoas que não estejam participando desse movimento da Sala 57, que estejam buscando a Deus de maneira poderosa. Então, não critique. Não critique, porque o Espírito Santo está agindo além da Sala 57, meus irmãos. Não tem apenas 20.000 pessoas que estão participando da Sala 57 que estão sendo atingidas pelo Espírito Santo. Ele está trabalhando além disso. Então, o falso reavivamento, no tempo de Ellen White e hoje pode acontecer, ele tinha uma tendência de dizer assim: o Espírito Santo está agindo aqui, apenas aqui. O verdadeiro reavivamento diz: louvado seja Deus, porque o Espírito Santo está agindo onde ele quiser. Onde ele quiser. Ele é maior do que esse movimento da Sala 57. O Espírito Santo está agindo, o Santo Deus continua agindo, eu estou feliz. Eu estou feliz por aquele movimento lá daquela igreja que está fazendo também de madrugada, aquela outra, aquela pessoa que está buscando sozinha. Santo Deus, desperta o teu povo, desperta o teu povo. Sabem, até Elias caiu nesse erro, até Elias. Elias um dia foi para a caverna e disse assim: Deus, eu quero morrer hoje. Deus disse assim: mas por que, Elias, você quer morrer? Porque só tem eu te buscando. Todo mundo tá em apostasia. Aí Deus disse assim: Elias, não só tem você não, Elias. Tem 7.000 que você não conhece, mas eu sei o nome de cada um, que ainda não dobrou o joelho a Baal. Elias, o reavivamento é maior do que o que você está vendo. Deus está levantando a igreja, meus irmãos. E a Sala 57 tem sido usada por isso, mas Deus está além disso. Enxergue isso e não deixe que o inimigo faça você pensar: quem não está aqui não está bem. Pode ser que ele não esteja aqui, mas esteja buscando a Deus de maneira intensa e particular, e Deus está agindo lá também. Um outro erro que traz o falso reavivamento é a dependência de iniciativas e figuras humanas. O verdadeiro reavivamento, ele traz independência
das iniciativas e figuras humanas. E aqui esse ponto é preciso falar com cuidado e com carinho. Meus irmãos, todo verdadeiro reavivamento, ele tem que nos levar a uma independência de programas e de pessoas para uma dependência de Deus e da palavra. Todo reavivamento falso do tempo de Ellen White, ele estava centralizado em um programa e em algumas pessoas, em um programa e em algumas pessoas. O verdadeiro reavivamento, ele também tem pessoas e programa, mas ele vai te levar a dizer assim, louvado seja Deus, eu estou aprendendo, agora eu vou à presença de Deus sozinho, eu vou buscar a Deus, eu vou ter a comunhão com Deus, e eu passei 2 horas tendo uma conversa, como eu falei, fantástica com o pastor Wagner, e como Deus colocou isso claro na cabeça do pastor Wagner, como Deus tem trabalhado na cabeça dele e de outros que têm trabalhado com ele aí, aconselhado, pastores, irmãos. Isso está muito claro na cabeça do pastor Wagner, precisa estar cada vez mais claro na sua cabeça, cada vez mais claro. Vejam, o que a Sala 57 te oferece é a sobremesa espiritual. O banquete é só você e Jesus, com o joelho no chão e a Bíblia aberta. Você não pode viver só de sobremesa. Você tem que viver de banquete. A Sala 57 tem que ter o lugar? Tem. Mas você não deve ir à sala sem ter ido ao trono. Você não pode ir só à sala, você tem que ir para o trono. Então, se você acorda antes para buscar a Deus, ou depois, você tem tempo de ir sozinho à presença de Deus, Deus seja louvado por esse tempo que você tem. Se você não tem esse tempo, então não vá à sala, vá ao trono. Você já aprendeu a ir ao trono, já aprendeu a... E eu sei que a sala tem feito isso na vida de muitas pessoas, porque eu tenho ouvido pessoas que diziam, pastor, eu não tinha o hábito de acordar, eu não conseguia acordar, eu não sabia orar, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, e vocês estão aprendendo isso aqui de maneira poderosa. Então, use isso e vá ao trono, porque rapidamente está chegando o dia que não vai ter mais Sala 57, não vai ter mais Novo Tempo, não vai ter mais igreja, só vai ter você com a cabeça cheia da palavra e o coração cheio do Espírito. Só você, meu irmão. E você tem que começar a se tornar independente e não dependente. Sabe o que é que o Espírito de Profecia fala sobre isso? Veja que coisa poderosa. Os que quiserem avançar no conhecimento espiritual, olha, ela está dizendo, quem quiser avançar. Quem quiser ficar só no mesmo estágio, ok. Mas se você quiser avançar, você precisa ir à fonte e beber repetidamente do manancial da salvação. Gente, Sala 57, mensagem do pastor Josanã, Novo Tempo, é balde. É balde. Você tem que ir à fonte. Tem algum problema em beber do balde? Não, porque o balde tem água limpa também de Deus. Mas se você só está bebendo água do balde, você não vai avançar. Você tem que aprender a beber da fonte. Ir sozinho à presença de Deus. Porque rapidamente, eu repito, está chegando o tempo que você vai precisar saber buscar a Deus de maneira particular, íntima e solitária. Sabe o que é que ela diz ainda sobre isso? Os sermões têm tido grande procura em nossas igrejas. Os membros têm confiado em declamações do púlpito, em vez de no Espírito Santo. Gente, ela não está falando para a gente de fora, não, ela está falando dos membros. Os membros estão procurando muito o sermão do pastor Josanã, sermão do pastor X, do pastor Y. Ok, vá, mas não se torne dependente disso, meu irmão. Porque o Espírito Santo quer falar com você, como foi dito aí pelo pastor Newton no início, que o pastor Wagner cita, o Zoom de Deus só tem uma janela, você tem que ir a ela, você tem que ir ao balde. E por fim, eu termino com isso, o verdadeiro reavivamento e o falso reavivamento. O verdadeiro tem só comunhão. O verdadeiro tem comunhão e missão. Em nome de Jesus, desconfie se o reavivamento está acontecendo na sua vida, se você não está envolvido com a missão. Não há verdadeiro reavivamento sem um forte engajamento com a missão. Os mais desastrosos reavivamentos da história
tinham apenas comunhão, 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 só o monte, só o monte, só o monte. Gente, você tem que descer para o vale onde estão os perdidos. Você tem que se envolver com o estudo bíblico, você tem que se envolver em visitar pessoas afastadas, em ligar para pessoas que estão afastadas, em chamar pessoas para um pequeno grupo, em chamar pessoas para o estudo bíblico, em chamar pessoas para a classe bíblica, em enviar estudo bíblico para as pessoas. Você tem que dizer, Santo Deus, eu estou cheio, mas para que isso que eu me enchi não apodreça em mim, eu tenho que compartilhar para poder encher de novo. Então, todo verdadeiro reavamento, ele é um movimento de missão. É por isso que os reavamentos existem. Para despertar pessoas mortas que estavam apenas no banco da igreja ouvindo sermões e levá-las para a rua para a salvação de pessoas. Então, Satanás, ele não se incomoda, vou repetir, Satanás não se incomoda com comunhão sem missão, porque ele sabe que comunhão sem missão, logo, logo vai se tornar legalismo, logo, logo vai se tornar perfeccionismo, logo, logo vai se tornar eu sou melhor do que você. Mas é a missão, gente, que dá o equilíbrio correto ao reavivamento, a busca da comunhão. É terrível ter missão sem comunhão, terrível. Não dá em nada, mas também é desastroso ter comunhão sem missão. Então, essa frase não é de Ellen White, é minha. Essa dupla, comunhão e missão, mais a transformação do caráter, é a prova de que o reavivamento genuíno realmente está acontecendo em sua vida. Você quer uma prova? A prova é, você está envolvido com a missão? Quão envolvido você está com a missão? Ou tudo que você tem de Deus são algumas horas de madrugada, e depois você vai para a sua luta para amanhã querer mais. Amanhã eu quero mais, amanhã eu quero um outro pregador, eu quero alguém outro passando a lição. Você tem que dizer, Santo Deus, muito obrigado. Agora envia pessoas para a minha vida para que eu possa cumprir a missão. Essa é a oração que nunca falha, vou repetir. Tem oração que Deus responde do jeito que a gente quer, não responde no tempo que a gente quer, mas eu desafio você a orar essa oração todo dia e Deus vai te responder. Todo dia, Senhor, coloca no meu caminho hoje alguém para que eu possa cumprir a missão. Todo dia Deus vai mandar alguém na tua vida. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque essa é a oração que Deus sempre responde. Permitam terminar com duas histórias. Os morávios, que era um grupo que começou esse grande reavamento a partir de um homem chamado Zinzendorf, eles sabiam muito claramente isso. Não há verdadeiro reavamento sem missão. E eles eram extremamente missionários. E um dia, dois jovens morávios descobriram uma ilha. E essa ilha, ela era só de escravos. Só de escravos. E todo dia morriam centenas de escravos lá sem a verdade. Mas o problema era, ninguém podia ir para aquela ilha a não ser escravos. Ninguém podia ir para lá a não ser escravos. E eles começaram a orar e começaram a pedir a Deus, Senhor, por favor, me ajuda, o que eu vou fazer? Nessas ilhas tinham 3.000 escravos e centenas morriam todo dia sem o evangelho. Mas sabe o que esses jovens moráveis fizeram? Eles procuraram os donos de escravos e se venderam como escravos. Vou repetir. Eles se venderam como escravos para poder ter o direito de ir para aquelas ilhas para pregar. Eles usaram o dinheiro que eles ganharam com a própria venda deles para poder pagar a passagem para ir para a ilha. E no dia da partida, muitos irmãos moráveis foram para o porto chorar, porque era a última vez que eles iam ver aqueles dois jovens. Eles sabiam disso. As pessoas não voltavam daquela ilha. E eles foram para o porto chorar e louvar a Deus pela vida daqueles dois jovens que estavam decididos a nunca mais voltar pela pregação do Evangelho. Eles partiram do porto de Hamburgo, na Alemanha. E quando eles estavam indo, dentro do navio, aqueles dois jovens levantaram a mão, seguraram na mão do outro, levantaram a mão e disseram assim, gritando para os irmãos moráveis que ficaram no porto ouvirem, que o cordeiro que foi morto receba de nós a recompensa do seu sofrimento. Vamos cumprir a missão. E esse se tornou o lema dos irmãos moráveis, que o cordeiro que foi morto receba de nós a recompensa do seu sofrimento. Vamos cumprir a missão. Nunca mais aqueles dois jovens foram vistos. Sabe por quê? Porque eles estavam tão cheios do Espírito, tão cheios da comunhão, que eles se venderam para cumprir a missão. Segunda história
vem do reavivamento de Gales, do país de Gales, que começou com um adolescente chamado Evan Roberts. E essa aqui é uma foto de 1905, desse movimento que se iniciou. E esse movimento atingiu todo o país. É uma história linda, belíssima. Vale a pena estudar sobre esse reavivamento. Mas um dia, um homem da Inglaterra queria ver o reavivamento. Ele queria ver o reavivamento. E ele saiu da Inglaterra e foi para o país de Gales, porque ele queria ver o reavivamento. E quando ele chegou lá, fez a viagem, quando ele chegou, ele percebeu, mas onde é que eu vou procurar? Onde está acontecendo o reavivamento? Eu cheguei aqui, eu não pensei sobre isso. E ele ficou um tempo meio desnorteado, dizendo, olha, eu fiz uma viagem para encontrar um reavivamento, mas onde é que se encontra? Onde é que está acontecendo o reavivamento? E ele começou a andar pelas ruas e encontrou um guarda parado numa praça. E ele foi até o guarda e disse assim, guarda, eu vim de outro país, eu vim ver o reavivamento, por favor, me ajude. Onde é que está acontecendo o reavivamento? Eu quero ver. E o guarda começou a chorar. E disse assim, Senhor, o reavivamento está acontecendo aqui, ó. Aí colocou o dedo no coração. Você quer ver o reavivamento? O reavivamento está acontecendo aqui, atrás desses botões de policial. É aqui que está acontecendo o reavivamento. Ô, gente, reavivamento é o que tem que estar acontecendo aqui, ó. Aqui. Pode não ter choro, pode não ter grandes emoções, mas se estiver acontecendo aqui, está acontecendo. E esse reavivamento ele tem que acontecer todo dia aqui, quando eu vou à fonte, quando eu vou à fonte, quando eu vou à fonte. Eu quero fazer um convite muito especial para você essa manhã. Eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu quero um reavivamento, mas eu sei que Satanás não quer. E ele vai fazer tudo para eu cair nesses falsos reavivamentos que o pastor apresentou. Tem misericórdia de mim, Santo Deus, não deixa que isso aconteça. Me ajuda a mudar o rumo, me ajuda a mudar a maneira, mas eu quero o verdadeiro, porque eu já estou cansado do falso, eu já tinha talvez o falso. Eu não quero mais o falso, não. Eu já tinha uma vida cristã falsa, uma vida cristã medíocre. Imagina, Deus, eu não quero um falso reavivamento, eu quero o verdadeiro. Então me livra do falso reavivamento e me coloca no caminho do correto, do verdadeiro reavivamento. O reavivamento verdadeiro, meus irmãos. O verdadeiro reavivamento que tem uma forte ênfase na revelação, que tem uma busca pela santidade e transformação do caráter, que tem a busca pela reforma da própria vida, que tem Deus agindo onde Ele quiser, que tem independência da iniciativa e de figuras humanas e que tem comunhão e missão. Esse é o verdadeiro reavivamento. Senhor, me livra do falso reavivamento. O falso reavivamento, Senhor, que tem mais ênfase na emoção, que tem perfeccionismo, que tem a busca por reformar a vida dos outros, que acha que Deus está agindo só aqui, que é muito dependente de iniciativas e figuras humanas e que tem apenas comunhão. Me livra desse, Santo Deus. Então, meu convite essa manhã para você. Quantos querem dizer, Santo Deus, eu quero o verdadeiro? Eu só quero se for verdadeiro. Me livra do falso. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus, querido Pai. Pastor, eu preciso, antes da sua oração, segura a mão erguida aí, pastor. Eu não podia deixar o senhor orar, meu querido, sem antes o senhor ver isso aqui, tá bom? Dá uma olhadinha nisso que eu vou... É só para glorificar o nome de Deus pela sua presença aqui, pastor. Meu coração se encheu de uma alegria extraordinária, pastor. Porque, vindo de um homem experiente como o senhor, estuda profundamente movimentos de reavivamento, e a gente precisa de conselhos, né, pastor? Nós precisamos de orientação, de homens que estejam vivendo, já viveram isso antes, e que tenham a condição de nos orientar. E enquanto o senhor falava, pastor, meu coração ia se enchendo de alegria, sabe? Nada está pronto, tudo é um processo que vai sendo construído, mas meu coração foi realmente se enchendo de alegria. Eu queria compartilhar com o senhor, para que o senhor então ore de forma mais plena ainda depois da sua mensagem, que foi extremamente importante para a Sala 57. Eu agradeço muito. Nós temos algumas prioridades na sala, pastor. Essas prioridades são extraídas do livro Ouse Pedir Mais, de Melody Mason. O senhor deve ter conhecido
A história desses dois rapazes está no livro dela, quando ela fala sobre esse processo deles aí que se venderam como escravos. Aqui a primeira prioridade, elas sofrem profunda alteração. A escala muda, né? Primeiro Deus, aqui isso está acontecendo na vida dos que estão na busca. É adquirido um forte senso de urgência, nós temos pouco tempo, então temos que pregar a palavra de Deus. Com esse forte senso de urgência veio pulsar no coração um senso missionário que é o de levar para outras pessoas a mensagem do Senhor, né? A atitude muda, as atitudes mudam a direção das coisas para as pessoas, né? Eu deixo de valorizar as coisas e valorizo as pessoas. Nasce um forte desejo de partilhar as experiências. A Bíblia passa a ser, olha que delícia, né? A Bíblia passa a ser o centro da vida para a tomada de decisão. Pastor, aqui constantemente, isto aqui é visto e revisto nesta sala. Por isso a didática, pastor. Por isso a didática da sala. Isto aqui é visto todos os dias quase. Todos os dias. A Bíblia passa a ser o centro das tomadas de decisão. E o que a gente diz para eles? Pode chorar, pode se arrepiar, o coração pode acelerar, faz parte do processo de adoração. Nós somos seres que temos emoções em nós, foi Deus quem as criou, mas elas não podem ser o centro das tomadas de decisão. É a Bíblia, né? A minha emoção está subordinada à palavra. Se ela vier, é subordinada, se não, Deus está falando também, né? As emoções, muito embora façam parte, ocupam lugar secundário. Reconheço, olha que delícia, pastor, que maravilha, né? Reconheço as minhas fraquezas. Sou eu que preciso. Não estou olhando para o outro, né? Sou eu que preciso. E aí, depende da força divina. É isso, né? Toda a transformação e a assemelhação do caráter com Cristo tem a ver com uma força que é emprestada, né? O ser humano não pode nada. E nós temos o foco na verdadeira adoração. Isso aqui, pastor Josanã, é dito quase todos os dias na sala para a gente não perder o foco. Não perder o foco. Eu glorifico a Deus pelo que o senhor disse, pastor. Tudo que o senhor disse aqui. Aí vem as atividades espirituais, né? Porque, assim como o senhor disse, um reavivamento só de comunhão, ele é falso. Um reavivamento só de missão também é falso. Ele tem que ter comunhão e tem que ter missão. Aí as atividades da nossa sala, pastor. Isso aqui é passado e repassado. Ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Aqui, pastor, elimina-se o centro, que seja um ser humano o centro, sabe, pastor? A gente tem toda a preocupação. Inclusive, aqui está acontecendo uma coisa, pastor, que eu gostaria de compartilhar com o senhor. Os pastores desta sala, eles têm revelado sua fragilidade. Eles têm demonstrado sua vulnerabilidade. Sabe aquele pastor que é um homem de aço, que não erra, que deve ser o centro das atenções? Esse pastor aqui está sendo desconstruído, né? Desconstruído, porque o centro e as luzes aqui estão acesas sobre a pessoa do Espírito Santo, e a gente glorifica o nome de Deus por isso. A gente ora para que o poder de Deus é ilimitado e vê sobre esse parâmetro, né? Da mesma forma, pastor, que as emoções atrapalham a relação, crer que Deus é frio e passional também não faz